abençoado por ver Brasil, gigante de un continente, encerradito da gente, y orgullosos y teu verso sagrado, indio civilizado y abençoado por ver. Getúlio Vargas escreve no diário. Dia 14. À tarde, pose para um escultor americano. Sempre que posso, evito essas poses que acho muito desagradáveis. Mas este veio oficialmente, enviado pelo presidente Roosevelt e prestigiado pela embaixada americana. Apesar da manifestação de desagrado, Getúlio sorri ao posar para estas fotografias diante de seu próprio busto. Tem razões de sobra para estar satisfeito. A vinda ao Brasil do escultor Joe Davidson é uma deferência do governo Roosevelt. A ditadura do Estado Novo ganhara estabilidade interna e legitimidade internacional. Davidson fizera, entre muitos outros, os bustos de Mussolini e do próprio Roosevelt. Com a viagem do escultor, 11 presidentes sul-americanos entram para essa galeria de notáveis. Durante os dias em que posa, Getúlio concede indulto ao escritor Monteiro Lobato, condenado a 6 meses de prisão por ter acusado o presidente do Conselho Nacional do Petróleo de favorecer a empresa americana Standard Oil. Os jornais, sob censura, são proibidos de noticiar o caso. No diário, Getúlio não faz nenhuma menção a respeito. Dias depois, não deixa de anotar. Golfe e a Alemanha declarou guerra à Rússia. É possível fazer um documentário sobre o Estado Novo usando os mesmos filmes produzidos para fazer propaganda do regime? A filmagem dessa comemoração do Dia da Independência é um atestado da popularidade de Getúlio? Além desses registros oficiais, existem poucas imagens como estas. Foram filmadas por um cinegrafista amador, movido apenas pelo impulso de captar a euforia que toma conta do centro do Rio de Janeiro em outubro de 1930, quando Getúlio chega ao poder pela primeira vez. Também são raros filmes de família desse período, como este, feito no bairro do Meier, zona norte do Rio. O acervo existente, formado por filmagens oficiais e alguns registros amadores, permite entender a disputa pelo poder no período do Estado Novo? E o diário do próprio Getúlio? Qual é o seu valor como fonte histórica? Em julho de 1934,
Getúlio escreve: Dia 20. Realizou-se a posse. Foi um dia frio, chuvoso, e isso prejudicou a concorrência. O Macedo Soares espera ser ministro. É meu amigo. Mas exatamente por ser meu amigo, não é tido como expressão política, mas de afeição pessoal. Haverá amigos? Permanentes? Pergunta Getúlio. Eleito presidente da República pelos deputados constituintes, Getúlio sabe, ao tomar posse, que seu mandato não pode ser renovado e que a Constituição prevê nova eleição presidencial a ser realizada em 4 anos. Eu convido a Assembleia e os assistentes a se porem de pé. Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. O juramento solene não impede Getúlio de escrever no diário que a nova Constituição será mais um entrave do que uma fórmula de ação. Da mesma maneira que o diário não menciona tudo o que acontece, imagens filmadas omitem mais do que mostram. Vendo este fragmento, feito no Rio Grande do Sul, no aniversário de 90 anos do pai de Getúlio, não é possível saber o que aconteceu antes e depois da filmagem. No diário, Getúlio escreve: é rara a visita não acompanhada de pedido de emprego para si ou para outrem. As notícias do Rio informam sobre a continuação e agravamento das conspirações subversivas. Nessa anotação estão 2 marcas da era Vargas ausentes das imagens da comemoração familiar: pedidos dirigidos ao presidente e notícias sobre conspirações políticas. As conspirações podiam ser verdadeiras ou imaginárias, mas o radicalismo político era um fato. Mortos e feridos nos enfrentamentos de rua entre integralistas, comunistas e antifascistas servem de pretexto para a aprovação da Lei de Segurança Nacional, que permite ao governo suspender os direitos constitucionais. O anticomunismo, que ajudou Hitler e Mussolini a chegarem ao poder, serve, no Brasil, para fortalecer a tendência autoritária do governo. Os levantes militares de novembro de 1935, conhecidos como a Intentona Comunista, encontram o governo de Getúlio preparado para a repressão. O Tribunal de Segurança Nacional condena cerca de 4.000 pessoas em 9 anos, a maioria no Rio de Janeiro, antigo Distrito Federal.
papel decisivo das Forças Armadas na disputa política fica claro no discurso do governador de São Paulo, Armando de Salles Oliveira, tendo ao lado 2 ministros de Getúlio, os paulistas Vicente Hall, da Justiça, autor da Lei de Segurança Nacional, e José Carlos de Macedo Soares, ministro das Relações Exteriores. Ao choque das suas organizações terroristas, nós oporemos as nossas próprias organizações de choque. A sua ofensiva, sanguinária e semeadora de ódios, nós oporemos o heroísmo abnegado das nossas classes armadas, que temos de cercar de prestígio e de respeito e de prover dos elementos materiais que lhes faltarem, porque em suas mãos repousam a sorte e a honra do Brasil. Faltando ainda 2 anos de governo, Getúlio consulta Armando Salles sobre uma reforma da Constituição que permita prorrogar o mandato presidencial. Além de Armando Salles, são consultados Juracy Magalhães, da Bahia, Carlos de Lima Cavalcante, de Pernambuco, e outros governadores estaduais. Os mais importantes são contra a prorrogação do mandato presidencial. A sondagem deixa claro que, mesmo entre antigos aliados e alguns líderes da Revolução de 30, Getúlio não tem apoio para continuar na presidência. Constatação decisiva para incentivar o projeto golpista. Em conversa com o filho Lutero, registrada no diário, Getúlio reafirma a convicção a respeito da fórmula explicativa da vida e do mundo. Vencer não é esmagar ou abater pela força todos os obstáculos que encontramos. Vencer é adaptar-se. Adaptar-se não é o conformismo, o servilismo ou a humilhação. Adaptar-se quer dizer tomar a coloração do ambiente para melhor lutar. Lição que Getúlio teria aprendido no estudo da teoria de Darwin. O anticomunismo fortalece a facção do general Franco na Guerra Civil Espanhola. Esse cinejornal alemão celebra a ocupação da cidade de Bilbao, marco do avanço vitorioso das tropas franquistas. O que o cinejornal não mostra é o bombardeio da cidade de Guernica, efetuado dias antes por um esquadrão aéreo da Alemanha. Outros massacres da população civil, realizados nos anos seguintes, não causariam a mesma indignação que levou Pablo Picasso a pintar seu famoso Guernica. Alguns desses ataques aéreos estão quase esquecidos. Outros continuam a ser glorificados. Im Morgenduft Kap Frio, Brasiliens Küste. Und nun der Zuckerhut, Wahrzeichen von Rio, Torwächter der Bucht von Guanabara. O cinejornal alemão dedica também alguma atenção ao Brasil, registrando a visita desse navio-escola. Ao longo dos anos 30, as trocas comerciais entre Alemanha e Brasil crescem mais de 400%, e a Alemanha substitui os Estados Unidos no lugar de principal parceiro comercial do Brasil. O anticomunismo é outro fator de aproximação, levando a polícia política brasileira a colaborar com a Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista. Eine deutsche Landschaft in Brasilien und eine deutsche Stadt, Blumenau,
1850 von Dr. Hermann Blumenau gegründet. Heute wohnen 20.000 Deutsche hier. Durante visita ao sul do Brasil, oficiais da Marinha Alemã prestam homenagem a seus compatriotas, veteranos da Primeira Guerra Mundial, que preservam fidelidade à mãe pátria. Der Leiter der dortigen Ortsgruppe der NSDAP begrüßt den Kommandanten der Karlsruhe. Em algumas regiões de colonização alemã, o integralismo tem boa receptividade. Brasilianische Grünhemden begleiten die Mannschaft. Mitglieder einer faschistischen Organisation, die sich den Kampf gegen... Imigrantes, descendentes de alemães, felizes com a recuperação da Alemanha, festejam lado a lado com brasileiros. Os admiradores da Alemanha não se restringem aos imigrantes e seus descendentes. Alguns ocupam postos de importância no governo. Um deles é o oficial de gabinete de Getúlio, Luiz Simões Lopes. Depois de visitar Berlim, ele escreve ao presidente: "O que mais me impressionou foi a propaganda sistemática, metodizada do governo e do sistema nacional socialista. Não há em toda a Alemanha uma só pessoa que não sinta diariamente o contato do nazismo ou de Hitler, seja pela fotografia, pelo rádio, pelo cinema, através da imprensa alemã. A organização do Ministério da Propaganda fascina tanto que eu me permito sugerir a criação de uma miniatura no Brasil. A Alemanha, além de todas as outras, leva-nos a vantagem de ter um governo politicamente ditatorial. O Ministério da Propaganda é uma espécie de superministério. O ministro Goebbels é uma grande figura de homem dinâmico." O fascínio exercido pelo regime nazista reforça a necessidade dos Estados Unidos estreitarem relações com o Brasil. O presidente Roosevelt passa pelo Rio a caminho de Buenos Aires, onde vai participar da Conferência de Consolidação da Paz. Getúlio descreve no diário sua impressão do presidente americano: de uma simpatia irradiante, de um idealismo pacifista sincero, o próprio defeito físico que o torna um enfermo de corpo aperfeiçoa-lhe as qualidades morais e aumenta o interesse pela sua pessoa. My country has derived strength and confidence from the far-sighted, irreproachable, honorable attitude of Brazil in its devotion to arbitration, conciliation, and other methods for the peaceful settlement of international disputes. The people of each and every one of the American republics, and I am confident too the people of the Dominion of Canada, wish to lead their own lives Getúlio movimenta as peças do jogo político ao substituir o ministro da Guerra, João Gomes. Nesta foto, sentados ao lado de João Gomes, estão o novo ministro, general Eurico Gaspar Dutra, e o general Pedro Aurélio de Góes Monteiro. Dutra
e Góes Monteiro passam a formar a base de apoio militar ao projeto golpista de Getúlio. Dias depois, Getúlio assiste no Palácio Guanabara o grande sucesso do momento, o filme Bonequinha de Seda. E agora, vamos descer, vovó? Vamos. E vai ajudar Marilda? Como? Como? Como aquele jardineiro, aquela roseira, tratando-a. Vê? É o melhor filme até agora exibido do cinema nacional, segundo a anotação feita por Getúlio no diário. Em meados de janeiro de 1937, Getúlio registra no diário o cuidado que inspira a situação em dois estados. São Paulo e Rio Grande armaram-se como para uma guerra para conquistar o Brasil, ele escreve. Faltando um ano para a eleição presidencial, é lançada oficialmente a candidatura de Armando Salles à presidência. De um novo presidente não ser eleito está na boca do povo. Mas a classe política acredita que haverá eleição e dá início à campanha. A nossa campanha está aberta e as suas perspectivas são tais que os próprios cegos as veem. A bandeira que erguemos não é pequena, é uma só e está sustentada por brasileiros de todos os pontos do país. O seu tamanho, por conseguinte, é o do próprio Brasil. Candidato das oligarquias paulistas, Armando Salles tem o apoio de facções oposicionistas do Nordeste e do governador do Rio Grande do Sul, General Flores da Cunha. A candidatura do ex-governador de São Paulo contraria a estratégia de Getúlio, que pretende adiar o debate sucessório na tentativa de ver aprovadas no Congresso medidas que permitam seu projeto de continuar no poder. Em oposição a Armando Salles, é lançada a candidatura de José Américo de Almeida, um dos chefes civis da Revolução de 30. Escritor consagrado, fora ministro da Aviação e Obras Públicas de Getúlio e contava
com o apoio de setores governistas de Minas Gerais e do Nordeste. A campanha de José Américo faz comícios em locais populares. Ele é considerado um bom orador, mas não existem filmagens ou gravações que permitam comprovar essa fama. O terceiro candidato à presidência é Plínio Salgado, chefe da Ação Integralista Brasileira. Os integralistas ocupam cargos no governo e integram as Forças Armadas. As grandes manifestações que promovem levam Getúlio a procurar atrair Plínio Salgado para neutralizar o movimento. As 3 campanhas à presidência da República não interrompem os preparativos para o golpe. A pedido de Getúlio, um novo projeto de Constituição está sendo elaborado por Francisco Campos, secretário de Educação do Distrito Federal. Enquanto prepara a intervenção federal no Rio Grande do Sul, Getúlio se reúne com o governador do estado, Flores da Cunha. Cordiais e conciliadores, apesar de serem adversários, conversam a sós, falam da sucessão e afirmam não terem compromisso com nenhum dos 3 candidatos. Flores da Cunha diz que está disposto a tentar convencer Armando Salles a retirar sua candidatura. É o último encontro que tiveram. No diário, Getúlio escreve: desejo de conciliação em termos gerais. Palestra cordial. Na tentativa de mostrar uma face menos autoritária, o governo decreta a libertação dos presos políticos encarcerados sem processo desde os levantes de novembro de 1935. Conhecido como Macedada, em referência ao ministro da Justiça, José Carlos de Macedo Soares, o episódio é acompanhado da suspensão do estado de guerra. Voltam a ser reconhecidas as garantias constitucionais e a censura é suspensa. Mas liberalizar o governo não é uma tendência dominante. Enquanto ocorre a Macedada, o ministro da Guerra, General Dutra, autoriza o Exército a participar da repressão à comunidade formada no sítio do Caldeirão, liderada pelo beato José Lourenço, seguidor do padre Cícero. É a primeira vez no Brasil que aviões atacam a população civil, matando de 500 a 1.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças. A Polícia Militar do Ceará justifica a chacina por desconfiar que haveria infiltrados comunistas na comunidade, fugidos da rebelião de Natal em 1935. Na verdade, era apenas um grupo de crentes pacíficos vivendo em regime de cooperativa. Depois de Guernica, Caldeirão. A Macedada recebe ampla cobertura na imprensa. Criticada por setores conservadores, inclusive do próprio governo, é aplaudida por liberais. Já o massacre dos moradores da comunidade do Caldeirão não merece maior atenção. Pouco noticiado, é considerado um fato isolado, de âmbito regional e cai no esquecimento. O que mobiliza de fato os cariocas no mês seguinte ao massacre do Caldeirão é o duelo entre o piloto italiano Carlo Pintacuda e o barão austríaco, naturalizado alemão, Hans Stuck, apelidado de Flecha Diabólica.
próprio Getúlio vai assistir à corrida no bairro da Gávea. A aproximação do Brasil com a Alemanha nazista não se limita ao hasteamento das bandeiras dos dois países, lado a lado, no circuito da Gávea. Através de uma circular secreta, a nova política de imigração do Brasil oficializa as restrições à entrada de judeus. Vistos passam a ser negados e passageiros judeus impedidos de desembarcar. A circular não é divulgada por conselho de Oswaldo Aranha, preocupado em preservar imagem simpática ao Brasil nos Estados Unidos. Dirigindo um Auto Union, construído com financiamento do governo alemão, Hans Stuck, especialista em subidas de montanha, é prejudicado pela chuva fina que cai na hora da largada. Na 11ª volta, depois da chuva ter parado, Pintacuda e Stuck estão separados por apenas 200 metros. No final, aplaudido pela multidão, vence o piloto italiano. A diferença entre os dois primeiros colocados é inferior a 1 segundo. A vitória de Pintacuda, dirigindo um Alfa Romeo, é uma das raras ocasiões em que carros alemães são derrotados nas competições anteriores à Segunda Guerra Mundial. A UDB, União Democrática Brasileira, promove esta manifestação no Estádio do América, no Rio, no 3º aniversário da Constituição de 1934. Teriam comparecido 50 mil pessoas. Aliança de partidos estaduais, a UDB pretende se tornar um partido de âmbito nacional e apoiar o governo de Armando Salles. O programa da UDB, anunciado no comício, inclui a luta pela democracia, voto secreto, pluralidade partidária, defesa das liberdades públicas e a realização da eleição marcada para janeiro de 1938. No dia seguinte ao comício, Getúlio escreve no diário: "Nada ocorreu de relevo nesses dias. Comício de Armando Salles. Discurso deste com as promessas de praxe." As imagens do comício parecem confirmar o que se disse na época. Havia uma campanha rica, de Armando Salles, contra outra pobre, de José Américo. De um lado, um amplo registro bem filmado e preservado. Do outro, filmagens que se perderam e apenas algumas fotos. A perda dos filmes da campanha de José Américo pode ser um indício da fragilidade da candidatura, até mesmo entre os que supostamente são seus aliados. O próprio Getúlio nunca declarou oficialmente que o apoiava e ainda teria dito: "José Américo é um bom candidato porque divide muito." Divisão que interessa Getúlio por fortalecer sua campanha de bastidores por apoio militar e político para cancelar a eleição presidencial. Grande Prêmio Brasil. Desde cedo que o hipódromo da Gávea começou a encher-se. Às 14 horas, ficaram completamente repletas todas as tribunas. A grande parada turfista do ano é também o grande desfile da elegância brasileira. Aqui comparecem os elementos mais representativos da sociedade carioca, do alto mundo paulista, das coletividades estrangeiras, do mundo oficial e do corpo diplomático.
Enquanto a campanha de Armando Salles movimenta as ruas de várias capitais, Getúlio comparece sorridente ao Jockey Club. Era domingo e um claro dia de sol iluminava o cenário magnífico, escreve no diário. Na véspera, José Américo anunciara quais seriam as prioridades do seu governo. Moralização das finanças públicas, prioridade dos transportes e da habitação popular, fragmentação da propriedade rural, independência dos poderes com garantia dos direitos políticos e individuais. No mesmo dia do comício de José Américo, uma circular do ministro da Guerra adverte às regiões militares que a campanha presidencial poderia se tornar violenta, porque não estamos acostumados a embates políticos de tão vastas proporções. É então que as Forças Armadas exercem sua mais elevada e legítima missão como guardiãs da ordem interna. O mês de agosto transcorre em meio a boatos diários de levantes. Uma manifestação integralista é dissolvida, resultando em mortos e feridos. Não existem fotografias ou imagens filmadas desses eventos. Mesmo assim, não podem ser omitidos para entender o que leva ao golpe. Getúlio finaliza a anotação no diário de 19 de agosto, escrevendo que duas decepções que tive neste dia, de natureza inteiramente diferentes, talvez me levem a sair disto com uma resolução brusca e inesperada. Altas autoridades e milhares de pessoas de todas as classes sociais aguardavam a chegada do Dr. Armando de Salles Oliveira, notando-se o governador do estado, General Flores da Cunha. Antigo aliado de Getúlio, o governador gaúcho, agora, é contrário à permanência dele na presidência e defende a autonomia estadual. Flores da Cunha tem sob seu comando brigada militar numerosa e bem armada. Os principais governadores ligados a Getúlio se afastam da campanha de José Américo por acharem que a candidatura fugiu do controle deles. Nos discursos inflamados, de forte apelo populista, José Américo muitas vezes ataca o governo, do qual, bem ou mal, ainda é o candidato. Confiante, José Américo diz: haverá eleição. Ainda que o atual presidente da República pensasse em perpetuar-se, a nação correria às urnas para votar até debaixo de bala. No diário, Getúlio escreve que a luta da sucessão presidencial explora e agrava perigos que não têm a significação que lhes querem dar. Assim, os fenômenos comunista, integralista e a questão do Rio Grande despertam os campeões da democracia, que surgem alarmados como se tivessem descoberto uma coisa nova. O amplo recinto do Parque Farroupilha foi inteiramente tomado por uma multidão entusiasta que acompanhou com vivo interesse os discursos pronunciados e ovacionou calorosamente o candidato da União Democrática Brasileira. O homenageado chega ao local. O comício de Armando Salles no Parque Farroupilha, em Porto Alegre, teria reunido 60 mil pessoas. Se o general Flores da Cunha não tivesse sustentado com galhardia o princípio e autoridade que ele representa, a vida nacional talvez continuasse, mas o Brasil ficaria irremediavelmente mutilado em sua fisionomia moral.
os braços para os céus. O Brasil está intacto. Mais vivo do que nunca, triunfa o espírito da nação. Rua do Catete não tem placa no portão. Juju, Janjão, quem será o homem para governar a pensão? Juju, Janjão, Rua do Catete não tem placa no portão. Juju, Montear, quem sabe se esse homem desta vez vai ser mulher? Enquanto a campanha presidencial continua, a imprensa divulga um plano que teria sido descoberto pelas Forças Armadas. Chamado de Plano Cohen, inclui a preparação de uma série de atentados a serem realizados assim que os comunistas tomem o poder. Mas o suposto plano não é obra dos comunistas. Os responsáveis fazem parte da cúpula do governo de Getúlio. À frente deles, o general Góes Monteiro, chefe do Estado-Maior do Exército, um dos principais articuladores do golpe de Estado em preparo. Rua do Catete não tem placa no portão. Juju, Monteiro, quem sabe se esse homem desta vez vai ser mulher? O verdadeiro autor do documento é o obscuro capitão Olímpio Mourão Filho, chefe do Serviço Secreto do Integralismo. Ao divulgarem o Plano Cohen, os responsáveis pretendem que, diante da terrível ameaça à nação, a permanência de Getúlio no poder passe a se impor como sendo a única alternativa. O impacto do documento forjado leva o governo a pedir ao Congresso a aprovação do estado de guerra. O decreto, voltando a suspender as garantias constitucionais, é aprovado em caráter de urgência. O deputado Otávio Mangabeira é um dos únicos a reagir. A Câmara sabe o que esta medida significa, o que esta medida representa? Está a Câmara devidamente informada dos fatos que a justificam? Que satisfação dará ao país, votando imediatamente, como se pretende, medida de tal gravidade, sem ao menos ter salvas aparências, nem ao menos ter dado a impressão de que examinou devidamente as peças ou os documentos que lhe foram apresentados, sem mesmo sequer os ter lido. Decretado o estado de guerra, tropas federais são deslocadas para a fronteira do Rio Grande e a Brigada Militar do Estado é federalizada por ordem do ministro da Guerra, General Dutra. A perda do comando da Força Militar Estadual leva Flores da Cunha a renunciar e partir para o exílio. Está removido um dos maiores obstáculos para o golpe de Estado. O chefe da Ação Integralista Brasileira, Plínio Salgado, um dos 3 candidatos à presidência da República, reunido em segredo com Francisco Campos, toma conhecimento do projeto da nova Constituição que vem sendo preparada.
Em carta a Getúlio, Plínio Salgado conta que perguntou a Francisco Campos qual seria, na nova ordem, a situação da ação integralista brasileira, ao que o doutor Francisco Campos respondeu que ela seria a base do Estado Novo. Em 26 de outubro, Getúlio registra em seu diário: encontrei-me com Plínio Salgado, que de muito procurava falar-me. Caipira astuto e inteligente, mas entendemo-nos bem. Nesse encontro, Getúlio garante que a ação integralista brasileira será o único partido no futuro governo e Plínio Salgado, o ministro da Educação do Estado Novo. Sem ter consultado os outros dirigentes integralistas, Plínio Salgado adere então ao golpe, dando total apoio a Getúlio. $20.000 integralistas desfilam em frente ao Palácio do Catete, observados por Getúlio. A manifestação parece selar o acordo entre os golpistas e Plínio Salgado. A pedido de Getúlio, o governador de Minas Gerais, Benedito Valadares, encarrega o deputado Francisco Negrão de Lima de obter apoio dos governadores do Norte e Nordeste para o golpe. Em 5 de novembro, Getúlio escreve: o acontecimento sensacional do dia foi a nota do Correio da Manhã revelando a missão do deputado Negrão de Lima ao Norte e fazendo comentários e intrigas com as Forças Armadas. Como a censura deixara publicar? Quem fora o responsável pela nota e pela publicação? Indaga Getúlio. Depois de fazer essa anotação, Getúlio se reúne às pressas com Góes Monteiro, Filinto Miller e Francisco Campos. Decidem adiantar para 10 de novembro o golpe que está previsto para o dia 15, aniversário da proclamação da República. No diário, Getúlio escreve: não é mais possível recuar. Estamos em franca articulação para um golpe de Estado, outorgando uma nova Constituição e dissolvendo o Legislativo. Francisco Campos apresenta o texto da nova Constituição a Getúlio, assim como a proclamação a ser lida no dia do golpe. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG. O homem quem será? Será seu manduco, será seu babá? Entre esses dois meu coração balança, porque na hora H quem vai ficar é seu GG.